Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 246. Estou aqui com o meu amigo Souza do Papo Cristológico. Eu conheci ele através do Papo Cristológico, um projeto que ele tem. Esse é um projeto recente, inclusive. Quero saber mais sobre esse projeto, quero saber mais sobre a ideia também desse projeto que ele tem. Mas, primeiramente, meu amigo, se apresente, fale quem você é e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Prazer é todo meu. Me chamo Souza, né? Cláudio Souza. Tenho 20 anos, faço faculdade de administração e também estudo um pouco sobre a história da igreja e também um pouco sobre política. Da hora, mano, 20 anos, é bem novo, né? Eu sabia que você era tão novinho assim. Mano, o plataforma, só pra te explicar melhor como que funciona o programa, ele é um programa criado para ouvir histórias, né? Ele tem esse nome de forma conceitual, porque geralmente numa plataforma onde a gente coloca coisas, né? Então, por exemplo, a mesa. É uma plataforma onde a gente coloca refeição e tal, e ali naquele momento ali a gente tem uma troca muito interessante. Então, quando eu criei o programa, a proposta foi essa, de fato, e eu queria ouvir a tua, mano. Quem é o Souza, onde nasceu, infância, adolescência, pai, na medida que você for contando, se tiver algo que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Tranquilo, sem problema. Então, cara, eu nasci criado no Rio de Janeiro, né? Nasci lá na Gávea, né? O pessoal que é do Rio de Janeiro aqui geralmente vai conhecer, né? Lá perto do Miguel Couto. Ali pela Zona Sul, indo para a Rocinha, você vai encontrar o Hospital Miguel Couto. Nasci de prematura, né, de 6 meses, cara. E aí isso veio com várias complicações, né? Então, paralisia cerebral eu tenho, né? Diagnosticado, porém, graças a Deus não afetou em muitas questões. Só trazendo a fala e tudo mais, mas com o tempo foi melhorando. Aí, com o passar do tempo, né, eu fui diagnosticado com autismo, né? Então, eu sou a pessoa autista nível de suporte 1, né? Que é tipo aquela pessoa que consegue lidar com as coisas, né? Mas ainda assim precisa de um nível de suporte um pouco mais especificado, mas tipo assim, dá pra se virar, tá ligado? Não é igual aquelas pessoas que são mais avançadas, né? Sim. E aí acaba precisando de suporte maior enquanto essa questão. E assim, na minha infância, cara, assim, não tive tanta dificuldade nesse quesito, né? A parte do ensino fiz a maioria em escola pública. A princípio eu pensei que isso é uma coisa bastante complicada, porque geralmente a escola pública ela não tem um suporte adequado, né? Digamos assim, pra essas pessoas. Todas que eu passei, tipo assim, falaram que ia ter, mas acabou não tendo. Mas eu consegui me virar ali nos 30 ali no caso, e acabei conseguindo passar por essa dificuldade, né? E assim, durante a minha infância, eu gostava bastante de jogos, né? Gosto até hoje em dia, né? Mas hoje em dia eu tô um pouco mais voltado pra área como eu falei, na área do podcast no caso, a área dos livros. Não tô tendo muito tempo pra jogar, mas naquela época, tipo assim, eu era viciado em Minecraft, né? Viciado em outros jogos, no caso. Acabava que viraria o meu hiperfoco, né? Então, tipo, parece que a pessoa é vidrada, né, e tal, e toda hora quer buscar sobre aquilo ali. E lá pros meus 16, 17 anos, eu já comecei a não gostar tanto assim. E já fui indo mais pra parte de literatura, de livros, no caso. O que o teu autismo te afeta, assim, de maneira prática? Tem alguma coisa assim, que, tipo assim, te atrapalha hoje em dia? Então, a parada do hiperfoco, né, como eu te falei, acaba que, tipo assim, por exemplo, a gente tá batendo um papo aqui, né? Hoje em dia o meu hiperfoco tá sendo na área da igreja, né? Na área da história da igreja por enquanto. Acaba que, tipo assim, qualquer tema que eu for puxar pra você, eu consigo, tipo, meio que pegar esse assunto e encaixar no que eu quero falar, entendeu? Tipo assim, um assunto que eu tenho domínio, né? Então, por exemplo, supor que tu tenha, sei lá, um assunto que tu gosta bastante, sei lá, futebol, tá ligado? Mano, tu vai conseguir encaixar futebol em qualquer assunto. Sim. Tipo assim, no mais diferente, tipo assim, no assunto mais, sei lá, sem cabeça que for, tu vai conseguir encaixar futebol. Né? Aí, tipo assim, acaba que eu tenho que moderar, tá ligado? Tipo assim, não, pô, essa área aqui, esse assunto aqui não dá pra encaixar. Eu não vou nem me apegar nessa questão. E, tipo assim, a parada do hiperfoco eu acho interessante porque acaba que eu aprendo muito sobre um assunto específico e acaba, tipo, meio que a pessoa vira, não digo especialista, mas, tipo assim, ela entende sobre o assunto que ela tá falando, entendeu? Então, por exemplo, dos meus 18 anos até os 19, não, 17 até os 19 no caso, eu era fissura de política, né? Então eu sabia tudo de política. Mano, de partido político tudo, tipo, sei lá, desde o PC do B até o Arena, entendeu? Eu sabia de tudo. Hoje em dia eu não, assim, eu falo,
mas eu não busco tanto assim. Sei. Tá indo mais voltado pra essa outra área aqui, no caso, que é essa área da igreja. Da hora, mano. Cara, como é que nasceu o lance do Papo Cristológico, né? Que eu vi que é um podcast, podcast raiz, né? Que é o que eu faço aqui também, que é somente em áudio. Inclusive, você gravou com um cara que eu também já gravei, o Douglas Araújo, um cara muito especial. Já passou por aqui também pela plataforma. E eu tava ouvindo alguns, inclusive, o primeiro que eu ouvi, eu coloquei até pra ouvir pra dormir. Sempre gosto de colocar um podcast pra ouvir e pra dormir, né? Eu coloquei um pra ouvir pra dormir, eu ouvi até a metade, no outro dia de manhã eu terminei de ouvir a outra metade. De onde que surgiu essa ideia, cara? Tipo, você é um cara cristão, qual é a sua veia cristã? Sou cristão, atualmente sou presbiteriano, né, igreja reformada, protestante. Cara, essa ideia veio mais por conta que ano passado, né, eu tava indeciso de qual igreja que eu iria participar, né, eu tinha me mudado por conta da faculdade, né, pra uma outra cidade, e acabou que lá eu não tinha essa igreja, né, que eu frequentava na época. E falei, pô, cara, eu vou pesquisar no YouTube pra ver se tem algum assunto, tipo, pra ver se alguém, tipo, fale sobre essa igreja, né? Sobre as igrejas, no caso, sobre as denominações. E acabou que não tinha, cara. Eu fiquei, tipo assim, pô, impressionado, velho. Como que no YouTube, brasileiro, pelo menos, não tem esse assunto, tipo, não tem uma abertura pra esse lado, entendeu? E aí eu acabei falando, tipo, acho que valeria a pena eu criar um podcast, né? Mas não sabia como criar, entendeu? Porque na época eu só tinha um computador, que eu utilizo até hoje pro podcast, mas assim, eu não sabia os equipamentos, não sabia o microfone, mesa de som, tudo mais, entendeu? E eu ficava tipo só no papel, entendeu? Aí acabou que esse ano, né, estamos no mês 6, no caso, no mês 4, né, no mês de abril ali, eu já comecei a ter a ideia de criar. A primeira pessoa que eu chamei pra participar foi o pastor Surian, né, Tiago Surian, pastor luterano. Ele foi muito gentil comigo, né, em participar, né, eu pensei que ele não iria, mas acabou indo, né, e aí hoje em dia, no caso, a gente tá com atualmente 4 episódios, né. O meu podcast, o podcast Papo Cristológico, ele é mais voltado para aquela pessoa que quer entender sobre a denominação e também aquela pessoa que também, tipo assim, procura, sabe, uma igreja para ficar, mas ela não sabe qual, entendeu? E aí eu busco isso para as pessoas conseguirem, tipo, assim, saber a história da igreja, né, da denominação no caso, sem nenhum tipo de preconceito, entende? Porque, no caso, eu chamo uma pessoa da denominação para participar. Então, acaba que eu tento, no máximo, ser totalmente parcial. Por mais que, por exemplo, algumas vezes que eu tenho, por exemplo, hoje, no caso, né, estamos no dia 20, né? Hoje eu lancei o da Igreja Católica Romana, né, com o diácono. E tem coisa ali que, tipo assim, a gente vai discordar por conta de visão mesmo. Mas, por exemplo, eu não acho errado, por exemplo, eu gravar com ele, entendeu? Por quê? Porque eu tô ali colocando uma questão que é acima das minhas doutrinas, sabe? Daquilo que eu creio, no caso. Claro. Entendeu? E a ideia do lance da história da igreja veio daí também, né? De você... Sim, então, veio daí no caso do meu hiperfoco, acabava que eu também acabava entrando nesse lado, eu acabei juntando as duas coisas, tipo assim, pô, eu vou ter esse hiperfoco aqui no caso pra eu conseguir fazer, tipo assim, querendo ou não, no caso, eu vou ficar vidrado nisso, mas eu vou tentar tirar um proveito dessa parada, pelo menos por enquanto. E acabou criando o podcast, acabei criando ele, e acabou que tá dando bem, cara, tipo, eu tô, por agora, né, eu tô, já gravei alguns no caso, né, pra editar e postar ao longo do mês, né, do mês que vem. E tá sendo bem proveitoso, cara. Eu acho que eu tô conseguindo melhorar essa parte de comunicação também, que eu acho interessante, né, pra mim, que eu tô na área de administração, então eu tenho que lidar com pessoas, eu acho que isso é importante pra mim, e tá dando bem, cara, tá indo bem tranquilo. Muito bom, cara. Eu comecei a fazer teologia em 2018, juntamente com o podcast, né, o podcast nasceu em 2018, eu comecei a fazer teologia também em 2018, e aí parei, aí voltei, fico nessa, né, de parando e voltando. E a gente estuda a história da igreja, logo no primeiro semestre a gente já estuda a história da igreja. Então eu achei muito legal quando eu vi o teu podcast, porque é um podcast de nicho dentro de outro nicho, né? Que além de ser um podcast teológico, é um podcast que fala da história das religiões e das igrejas, das denominações, mais precisamente falando. E aí você falou uma coisa interessante, porque eu vi esse episódio que você lançou sobre a Igreja Católica, que também é uma igreja cristã, né? Não esquecer disso. E aí eu comecei a entender, me corrija se eu estiver errado, você não está interessado em ouvir somente... porque o primeiro episódio, se eu não me engano, é de pentecostalismo, né? Não, o primeiro episódio é da igreja luterana, com o pastor Luterana, na verdade. O segundo é do pentecostal, isso. Então, você não está interessado em ouvir só visões que
você concorda, ou visões que é a sua, né? Você está interessado em ouvir várias visões cristãs, é isso? Cara, eu até falei isso com o pastor Douglas, no caso, né? Eu falei que o podcast, eu criei ele mais pra também tirar essa visão que os protestantes e os católicos têm de si mesmo, né? De achar que a igreja deles estão corretas e só a igreja deles é certa, entendeu? E é isso que a gente, pelo menos eu tenho a visão que não é assim que a banda toca, tipo, Cristo, ele fez sua igreja, e a sua igreja, ela é uma só, do sentido espiritual. Então, assim, eu aqui no Brasil, aqui no caso, né, que tô aqui numa igreja, por exemplo, servo a Deus, mas um cara, sei lá da Etiópia, tá ligado? Que é oriental, ele também serve a Deus. Então, tipo assim, eu não posso dizer se ele vai pro céu ou não, entendeu? Só cabe a Deus. Não é a minha doutrina que vai fazer com que a pessoa seja salva, entende? A salvação vem por Cristo. Sim, mas é muito, muito bom, mano, em tempos que a gente vive num país muito polarizado, né? Onde ou é 8 ou é 80, ou é azul, ou é branco. Ouvir, né? Pelo menos assim, aqui no meu plataforma já tem um episódio muito marcante, que é da Bruna, onde o título do episódio, né? Sempre eu coloco o título do episódio uma frase do convidado. E a frase que ela escolheu pra ficar no título foi: "A Ubanda salvou minha vida". Que ela é ubandista, né? E ela é ubandista, filha de pastores evangélicos. A história dela, cara, é muito linda, assim. Inclusive, até recomendo pro pessoal ouvir. Que ela tentou se matar algumas vezes, assim. Ela tentou contra a própria vida algumas vezes. E ela encontrou na Ubanda esse refúgio. Encontrou uma solução, assim, para viver. Posto disso, seria o quê? Seria ela ter consumado o suicídio. Então eu prefiro 1000 vezes que ela esteja viva seguindo uma religião que eu discordo frontalmente, porque não é a minha, do que ela morta, né? Então, assim, para você ver o nível que às vezes a gente chega com esse negócio de discutir religião. Às vezes a gente, fulano segue uma religião que não é a minha. Beleza, mas fulano tá fazendo bem de alguma forma, tá vivo, porque o oposto disso seria a morte. E o lance do respeito, né? Eu acho que assim, você respeitar, às vezes é a melhor forma de você pregar a tua religião. Sim. Acho que Jesus ele fez muito disso quando ele confrontou as pessoas quando tinha que confrontar, mas às vezes só amor quando tinha que amar, né? A gente tem vários casos, vários exemplos onde ele, ao invés de dar um sermão, ele só falou vai e não peque mais, né? Então, ao invés de tirar um tempo para falar da tradição judaica, ele só trocou uma ideia com a pessoa. E então eu acho que às vezes a nossa forma de pregar, a nossa forma de mostrar Cristo, às vezes é só respeitar, né? Então às vezes é só não ser um babaca também, né? O que você acha? Sim, sim. Cara, tipo, porque, assim, por exemplo, né, o meio protestante, né, ele veio também com a questão do Estado laico. E, assim, o Estado laico é algo que evangélicos que discordam do Estado laico, pra mim, são hipócritas. Porque não tem sentido isso. Com certeza. Você tá literalmente negando, no caso, a tua fé, né, que você se baseia, no caso, pra... Sim. Porque, assim, se a gente for querer, né, por exemplo, o fundamentalismo religioso, né, fundamento religioso, ele pressupõe que a pessoa, ela, por meio da cultura, ela vai ser alcançada por Cristo. Só que, tipo assim, não é isso que acontece. Tipo assim, por exemplo, porque se a gente colocar, no caso, a cultura como algo que somente por meio dela pode se alcançar Cristo, acaba que quando a cultura, ela, sei lá, por um acaso, ela se perde, né, Cristo também iria se perder. Entendeu? Então, o fundamento nesse caso, pra mim, tem que ser o amor, como Cristo ele prega. E também, eu creio numa visão que é da graça comum, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que uma pessoa que, mesmo não sendo da minha religião, por exemplo, mesmo não, por exemplo, seja sendo, sei lá, um budista, um espírita, por exemplo, Deus pode sim utilizar ela através do amor, da caridade, né, pra fazer o bem, entendeu? Então, tipo assim, porque ele é soberano e dono das nossas vidas. Então, tipo assim, eu creio que mesmo assim, aquela pessoa que não, sei lá, que seja ateia, por exemplo, Deus pode sim utilizar ela, entendeu? Pra esse tipo de coisa. E assim, é uma parada que até você comentou, né? O fato dela ser umbandista e os pais serem evangélicos, né? Muitas das vezes acontece isso, cara. Tipo, eu conheci até um cara, anos atrás, né? Ele era da Assembleia de Deus, né? E ele foi pra Umbanda. Ele falou que, tipo assim, ali ele falou que ele se encontrou. Eu falei, cara, assim, eu falei assim, cara, você sabe que eu te falo de você, mas, tipo assim, beleza, cara, tá no teu direito, tipo assim, eu acho que você segue a tua vida, tá ligado? Tipo, só desejo o melhor pra tu, entendeu? E oro pra que Deus abençoe, tá ligado? A vida dele. Mas eu acho que, tipo, essa parte de fundamentalismo religioso, eu acho que acaba, tirando o foco que é Cristo e colocando o foco de questões superficiais, entende? Tipo assim, por exemplo, a pessoa não pode ter barba, a pessoa ela tem que andar de tal jeito, entendeu? Tem que fazer de tal forma no caso, entendeu? Que na verdade não é isso que acontece, entendeu? Na vida real. De fato, cara.
Eu sou um cristão que já há 11 anos não faz parte de nenhuma igreja. Achei até interessante quando você falou, né, que estava procurando um lugar para congregar. Eu fiz parte durante muito tempo de igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Me converti, inclusive, na igreja quadrangular. Uhum. E depois passei pela Assembleia de Deus. Aí fiquei durante muito tempo na igreja neopentecostal, onde eu criei raízes, eu acho, assim, cristã, de fato. Depois fui para uma droga chamada G12. Conheço. Fiz Sei, parte sei. do G12, estive imerso lá. E aí lá, assim, quando você está imerso nesse sistema, você não compreende, né, que a doutrina que existe ali. Mas depois que eu saí, assim, perto de sair, depois que eu saí, eu percebi o quanto que eu era doutrinado naquele lugar e o quanto que existia um controle ali, né, uma ideia de controle sobre as pessoas daquele lugar. E aí, cara, isso foi em 2013 ou 2014. E aí eu comecei a estudar teologia, que eu acho que ao invés, assim, tem dois caminhos, né, que você pode seguir quando você sai de uma igreja. Ou é procurar uma outra igreja, ou é ficar sem igreja, né? Sim. Eu não fiz nenhum nem outro, eu fiquei no meio termo, eu fiquei em cima do muro. Eu não procurei nenhuma igreja, mas também não fiquei longe de Deus. Eu fui Sim, estudar, cara. Fui curar, fui devorar tudo que tinha para devorar sobre fé. Foi aí onde eu me entendi como calvinista também. Foi aí onde eu li autores que eu nunca tinha lido na vida. E Deus foi muito bondoso comigo, cara. Assim, eu não tô falando que toda pessoa que sai da igreja, todo mundo que sai de uma igreja ruim deve ficar que nem eu. Muito pelo contrário, eu acho que você deve procurar um lugar para servir ao Senhor, que seja um lugar que você se sinta bem. Ter a comunhão, né? Você diz. Ter comunhão, exatamente. Esse ponto é fundamental, como você falou. Porque muitas pessoas me chamam até hoje de desigrejado, né? Eu falo, cara, eu não sou desigrejado, eu me reúno com pessoas. Sim. Durante 10 anos eu tive um projeto chamado Adoração Livre, que era um projeto onde a gente se reunia. Começou na biblioteca pública da minha cidade, a gente se reunia lá, eu e mais 3 amigos. Então nós éramos em 4, e esse grupo existiu durante 10 anos, cara. Ele começou de forma orgânica, porque ele não começou na intenção de ser uma igreja, ele começou de forma orgânica e ele terminou de forma orgânica, com cada um se dispersando e tudo mais. Sim. E aí eu passei um ano em ato, foi o ano de 2024, e agora no ano de 2025 eu me reuni com mais pessoas e montamos um projeto online. Então a gente se reúne semanalmente, de forma virtual, cada um em uma cidade do Brasil. Tem pessoas de São Paulo, pessoas de Recife e pessoas aqui do Acre. Então, assim, eu não sou desigrejado. Eu me reúno com pessoas, só que é um estilo de igreja totalmente diferente das demais, né? Então, assim, eu acho importante, né? Porque, inclusive, é uma frase de Jesus, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Sim. Eu acho que é importante ter esse conhecimento, ter esse background, assim, talvez, para você, até mesmo no ambiente que você está, saber o que você está ouvindo, saber o que você está fazendo, né? Saber por que você está fazendo e o que você faz, né? Entendi. Cara, de fato, por exemplo, na entrevista que eu tive com o Soriano, bate-papo que eu tive com ele, eu até falei sobre essa questão, tipo assim, que eu acho que a palavra desigrejado, eu acho ela errônea. Por quê? Porque ela pressupõe que a pessoa não estando na igreja não é cristã, né? Tipo, meio que colocando que, tipo assim, não, pra pessoa ser cristã no caso, ela precisa estar em um local ali. Só que, por exemplo, cara, o cristão que é perseguido, por exemplo, né, o cristão, no Oriente Médio, o cristão perseguido. O cara não tem igreja, velho, pra ficar. O cara faz culto, tipo, aonde der, entendeu? Então, tipo assim, é claro que, assim, como você disse, né, tipo, a comunhão é importante e tudo mais, mas, tipo assim, não é uma questão institucionalizada, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, o fator, no caso da pessoa sair da igreja por N motivos, no caso, né? E assim, vou te falar, eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa ela sai de uma igreja neopentecostal, fique sem ir para a igreja, né? Tipo, sei lá, congregando em casa com os irmãos, do que ela continuar na igreja, tá ligado? Porque, tipo assim, querendo ou não, cara, a teologia que tá ali sendo pregada, né? Acaba que, primeiro, que muitas vezes acaba que a pessoa é uma visão herética, entendeu? Então, tipo assim, tem igreja que, vai pregar que, sei lá, velho, que tu tem que dar o dízimo porque o dízimo é algo que vai ser abençoado. Sim. E quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado no caso, né? Mas que uma barganha com Deus, que na verdade não é isso que funciona, né? A gente dá por livre e espontânea vontade. E algumas igrejas são coniventes com agressão, né? O marido também, bate na mulher e a igreja... Né? Sim. Também acontece demais no caso. Então, tipo assim, eu vejo que aonde o ser humano tá, no caso, tem problema, né? Infelizmente.
Mas, tipo assim, eu acho que falta, como você disse, né, como o Cristo vai falar, né, que falta conhecimento no caso da população, velho. Por exemplo, é igual esse caso do pastor Miguel, né, esse pastor Mirim, né, o pessoal criticou bastante. Sim. Cara, tipo assim, sinceramente, eu não tenho raiva dele, eu só tenho tristeza, velho. Porque, tipo assim, o moleque foi criado nesse meio, entendeu? Tipo assim, então ele não sabe que ele tá sendo errado, entendeu? Que ele tá fazendo algo errado, entendeu? E, tipo assim, não é nem o fato dele pregar, entendeu? Acho que o ponto nem é esse. O ponto, no caso, é a forma como ele prega e a forma como ele tá colocando as pessoas ali, entendeu? Esse que pra mim é o ponto central da parada. E tipo assim, como a igreja, a Assembleia de Deus aqui, né? Eu tô falando aqui da Assembleia de Deus porque minha família, parte da minha família, da minha mãe, no caso, né? Geralmente tem esse costume, né? Não são todas, claro, mas geralmente tem esse costume de pegar, por exemplo, um adolescente ali que tá, sei lá, pregou ali, que sabe pregar, o cara já pega ele e já coloca no púlpito, entendeu? Pra falar, entendeu? Tipo assim, de uma certa forma, eu não acho errado ter essa facilidade. A questão toda é que, tipo assim, a pessoa vai ter um treinamento, entendeu? Tipo, pra fazer aquela parada. Porque, tipo assim, querendo ou não, é algo muito de responsa, sabe? Pra pessoa, tipo assim, chegar lá e ler e tudo mais, porque ela vai estar lidando com pessoas e pessoas têm sentimento, entendeu? Tipo assim, não adianta eu chegar lá no caso com Bíblia e tudo mais, vou passar, sei lá, uma mensagem sobre, sobre, sei lá, bebida alcoólica, por exemplo, entendeu? Sei lá, sei lá, um cara, sei lá, vamos supor aqui, né? Geralmente acontece isso, né? Tem irmãos da igreja, por exemplo, que trabalham em bar, velho, tá ligado? Tipo assim, como vai chegar pra essa pessoa e falar, tipo assim, pô, irmão, beber é pecado, entendeu? Tipo assim, não é algo que eu entendo como pecado, entendeu? Não vejo como pecado em si. Mas tem gente que coloca como pecado, entendeu? Então, tipo assim, como que essa pessoa vai ficar? Pô, caraca, eu tô vendo uma parada que é pecaminosa. Pô, velho, então eu vou ter que sair do meu emprego, entendeu? Pô, caraca, mas, pô, eu tenho que pagar a conta, velho. Tipo, como que vai ficar? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem que ter uma responsabilidade maior nesse caso, entendeu? E tipo assim, e outra, eu acho que o desigrejado, hoje no Brasil, se não me engano, tem mais desigrejado do que igrejado, né? Tem mais gente sem igreja, no caso, do que com igreja. Mas muitas dessas pessoas que estão sem igreja, no caso, fazem os seus próprios cultos, no caso, né, ali, que de uma certa forma eu posso chamar de igreja também, né? Porque de fato tem pessoas ali reunidas e estão ali fazendo o seu devocional, estão orando, estão pedindo ao Pai. Então, tipo assim, eu vejo isso como algo positivo, entendeu? Eu não vejo algo como negativo. Cara, eu também, assim, eu sou suspeito em falar porque já é uma realidade minha de um bom tempo. Inclusive, um amigo meu, ele me fez essa pergunta recentemente, o Rafael, que ele congrega comigo nessa igreja que a gente tem. Inclusive, o nome da nossa igreja é Igreja Sem Nome. É uma brincadeira, né? Com igreja sem nome, porque de fato ela não tem nome, mas o fato de ser sem nome já é um nome, né? Mas a gente brinca porque ele tem a igreja dele, ele é membro de uma igreja e ele faz parte também da igreja sem nome, porque a ideia não é tirar as pessoas de suas igrejas, a ideia é ter um movimento a mais, né? E ele me perguntou se eu me imaginaria, né, fazendo parte de uma igreja em algum momento. E aí eu respondi pra ele, isso que você falou da bebida alcoólica, né? Eu respondi pra ele que hoje eu não me imagino pertencendo a nenhuma igreja, porque eu teria que renunciar a isso. Eu gosto de beber minha cerveja no final de semana, e eu não acho que é pecado. Inclusive, não é, né? Cara, então, cara, aquilo que eu falei, tipo assim, por exemplo, eu acho que vai depender de igreja. Por exemplo, a igreja que eu tô, né, que é presbiteriana, ela entende que não é pecado o fato da pessoa beber. Tipo assim, então, sei lá, no final de semana eu posso abrir uma cerveja e posso tomar, no caso. Entendeu? A questão toda do pecado, como a Bíblia fala, vai ser na falta da questão da embriaguez, entendeu? Então, tipo assim, se eu beber todas, no caso, eu vou ficar embriagado e isso seria um pecado. Agora, tipo, sei lá, tô no final de semana, tô com fraternização, no caso, eu não vejo problema no caso da pessoa tomar uma cerveja ou um vinho, por exemplo. Eu digo que é mais uma questão cultural, entendeu? Por exemplo... muito cultural. Por exemplo, na Alemanha, né, os pastores alemães, todos eles tomam uma brama no final de semana, entendeu? Assim, é uma questão de rito, quase, entendeu? Pô, Lutero, né, mano? O cara que mais bebia do que Lutero. Loucura. Sim. Não, a própria esposa dele... se eu não me engano, ela era cervejeira, né? Fazia cerveja, né? Então, tipo assim, é algo muito cultural, cara. Eu acho muito cultural. No Canadá, tipo assim, por exemplo, os cristãos fumam, né? Sim. Cara, o próprio C.S. Lewis e o Spurgeon também fumavam também. Então, é mais uma questão, assim, cultural, no caso, entendeu? Que assim, eu particularmente, eu acho que são coisas muito minuciosas, sabe? Tipo assim,
Beber é pecado, não é pecado, entendeu? Tipo, são coisas que o debate não fica muito saudável, entendeu? Tipo assim, acaba que sempre vai, assim, por exemplo, um cara assembleano, pentecostal vai achar que é pecado. Eu já não vou achar que é pecado, entendeu? E tipo assim, ambos têm uma certa base ali pra colocar, entendeu? Mas assim, eu sigo nessa linha no caso que não é pecado em si é embriaguez, e seguimos nessa visão. O meu ponto é exatamente esse. É o meu cuidado de não escandalizar os irmãos. Né? Porque se eu fizesse parte de uma igreja hoje aqui em Rio Branco, qualquer que fosse a igreja, e não quisesse abrir mão de tomar minha cerveja nos finais de semana, e algum irmão me ver, ou então eu postar alguma coisa e ir no bar, isso ia ser escândalo para os irmãos. Então acho que é muito mais de uma sensibilidade minha, em amor ao próximo, né? Sim. Do que de fato qualquer outra coisa. Mas eu tô chegando nos meus 30 anos já, ano que vem eu faço 30 anos, então posso ser que daqui a um tempo, esse negócio de beber em bar seja algo que eu não vou querer mais, e aí eu bebo só dentro de casa, fechadinho, eu e minha esposa, né? E não vai ser mais um motivo de escândalo. Aí talvez sim, eu queira procurar uma igreja. Exatamente. Cara, porque assim, é muito difícil, cara, tipo assim, tu querer mudar a mentalidade de pessoas que estão ali há 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, no caso, o cara não vai querer, o cara não vai querer pensar outra coisa, entendeu? Mas, tipo assim, cara, é uma coisa que, assim, pelo menos, por exemplo, vinho já não tem tanto esse problema, entendeu? Porque, tipo assim, embora o vinho seja tem um teor alcoólico maior que a cerveja, ele acaba sendo mais aceito do que a própria cerveja. Mas, assim, por elitizado, né? Cara. Então, tipo assim, é uma coisa mais politizada. Acaba que, tipo assim, se tu for perceber, se a gente fosse colonizado por, sei lá, se a igreja luterana aqui, por exemplo, do Brasil, fosse mais ativa, acho que não teria esse problema todo com essa linha, entendeu? É porque o cristão evangélico, no caso, ele é predominantemente pentecostal. Então, acaba que muitas visões acabam levando para esse lado, entendeu? Então, realmente é complicado, cara. É complicado. Por exemplo, é tipo visão política, tá ligado? Eu sou social-democrata, né? Creio que o Estado ele tem que agir ali a favor do indivíduo ali no caso. Cara, tem gente que já me chamou de comunista, tá ligado? Porque eu não penso igual fulano, entendeu? Então, tipo assim, acaba que é uma coisa que fica muito... a pessoa se fecha numa caixa quadrada, né? E não quer pensar fora disso, entendeu? O que seria um social-democrata, Souza? Fiquei curioso agora. O social-democrata, ele entende que o Estado, ele é um indutor da economia. Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor aqui, né? A gente tem setores da economia que são primordiais para o Estado. Então, por exemplo, Eletrobras seria um fator, né, essencial, que é a eletricidade. Sim. Petrobras também, no caso, petróleo, né? Minas e Energia, por exemplo, né? Também no caso, né? Porque acho que hoje em dia, no caso, a gente já não tem a Vale, né? A Vale é privatizada. Mas também seria, no caso, como algo assim. E ele prega que seria, no caso, uma visão que, assim, não demoniza o capitalismo, mas entende que tem críticas ao capitalismo no caso. Mas na parte econômica, eu posso entender que talvez uma privatização possa ser benéfica ou não benéfica para a população, entendeu? Geralmente, cara, é porque eu participo de um grupo chamado Comunhão Popular. É a visão da doutrina social da igreja, entendeu? Então, tipo assim, a igreja tem uma doutrina só dela, no caso, né, que ela vai colocar essas visões, vai tentar unificar, no caso, né, essa visão social com essa visão da economia, no caso, e a favor da população, entendeu? Eu concordo com a visão do Bolsa Família, né? Eu acho que o Bolsa Família, ele tem as suas partes positivas, no caso ali, e a gente vê, inclusive, isso nos próprios dados, né, que colocam, no caso, tipo assim, as maioria das famílias que pegaram o Bolsa Família, no caso, né, que tiveram esse benefício, 70% delas conseguiram sair, né? Então, acaba que... Ele já colocou muita comida na minha mesa. Não só na minha, mas muitos amigos meus. Sim. E tipo assim, aquela parada, tipo assim, eu acho que, pô, velho, tipo assim, é muito fora da caixa, tipo assim, eu achar que a pessoa, ela vai se acomodar com R$600, entendeu? Tu não vai, cara. Não vai, velho. Cara, com 600 conto... O Bolsonaro fez isso, né, cara? Sim. Ele é um cara que critica tanto o Bolsa Família, mas ele fez isso também, então, assim, acho que é importante fazer. E assim, inclusive que o Bolsa Família, ele veio de uma ideia liberal, velho. Foi o Marcos Lisboa, né, o economista Marcos Lisboa, que trouxe essa visão pro governo da época do PT, né? Foi criado. Então, tipo assim, acaba que isso eu vejo como um benefício. E assim, eu não vejo... Hoje em dia, no caso, eu não vejo que isso poderia sair poderia acabar, entendeu? Concordo que muitas das vezes as pessoas tendem a colocar... A pessoa vai ficar meio que acomodada com isso, mas, tipo assim, pelo menos até onde eu sei, a pessoa não consegue fazer uma compra de mercado, velho. Não dá, velho.
Não dá pra fazer. Tipo, comprar coisa básica não dá, velho. Você vai comprar o essencial do essencial do essencial e vai tentar ver se dá pra sobrar ali pros filhos, entendeu? Sabe? Então, assim, é algo que a gente teria que repensar, né? Se valeria a pena manter ou não manter. Na minha opinião, acho que vale manter, sabe? Trouxe benefícios no caso e tende a continuar trazendo. Mas é isso, cara. Souza, foi um prazer, mano, te receber aqui no meu Muito podcast. obrigado. Um prazer trocar essa ideia com você. Já vou terminar de maratonar o seu podcast, né? É bom de conhecer o podcast no início, dar de maratonar, né? Não fala a mesma coisa do meu, porque o meu já tem 7 anos e já tem quase 600 episódios, né? Tá com 500 e poucos episódios. Mas é muito bom saber que ainda tem gente produzindo podcast ainda em áudio, que é o Podcast Raiz. E eu tô muito feliz em te receber aqui, ouvir um pouquinho da tua história, um pouquinho do que você tem pra falar. E eu gosto de brincar, né, já que a gente tá falando de política, né, que o final do programa é o lugar de falar do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, pode falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né, um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai pra onde tem que ir. E, mais uma vez, agradecer e fica à vontade. Pô, muito obrigado aí por me receber aqui no podcast, cara. Pra falar é só independente da igreja que você está, no caso, né? Eu acho que é importante você glorificar Cristo, né? Então, eu acho que independente das pessoas que estão vindo aqui no caso, né? Sendo católicas, espíritas, o que for no caso, eu acho que é importante a gente pregar o amor em Cristo dessa pessoa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem que ter mais amor, entendeu? Acho que falta mais amor no mundo, né? E com Cristo a gente consegue chegar nesse amor supremo, né? Que ele invade os nossos corações. Acho que é isso. Amém, mano. Tamo junto, até a próxima. Até mais.